Olá, para você que nos assiste, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal da Justiça Social. Veja os destaques da edição de hoje. Justiça do Trabalho não pode julgar a ação contra prefeito por falta de segurança para catadores de lixo. A competência da Justiça Trabalhista diz respeito a entes públicos e não a agentes. Operador de máquinas pesadas obtém direito a adicional por exposição à vibração excessiva. Pacto da Primeira Infância. Justiça do Trabalho reforça o compromisso com o pleno desenvolvimento das crianças. O Revista TST está no ar. A gente começa o programa de hoje com uma decisão da Seção 1 de Dissídios Individuais. Um tratorista de uma usina de cana-de-açúcar em São Paulo vai ser enquadrado como trabalhador rural. A repórter Michele Chiapa conta os detalhes desse caso pra gente. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. O trabalhador prestou serviços para a empresa agroindustrial por 11 anos. Após ser dispensado, ingressou com ação trabalhista pedindo diversas parcelas, como horas extras e adicional de deslocamento. Para o julgamento desse caso, foi necessário se atentar a datas. Isso porque, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 28 de 2000, o trabalhador rural tinha até 2 anos para entrar com ação na Justiça do Trabalho e os direitos eram imprescritíveis. Já no caso dos trabalhadores urbanos, a reclamação só podia abranger direitos dos 5 anos anteriores. Ao vigorar a emenda, equiparou trabalhadores rurais e urbanos, estabelecendo como regra a chamada prescrição quinquenal. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia limitado a condenação da empresa aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Para o TRT, o tratorista se enquadrava como trabalhador urbano e, portanto, aplicava-se ao caso a prescrição quinquenal. A decisão considerou a atividade preponderante da empregadora e a última função exercida pelo empregado, no caso, a de tratorista. O entendimento foi mantido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O profissional, então, apresentou embargos à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga foi o relator do caso. Ao avaliar o processo, o ministro considerou a orientação jurisprudencial 417 do TST. A OJ estabelece que não há prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda Constitucional número 28 de 2000, desde que a demanda seja ajuizada no prazo de 5 anos de publicação, observada a prescrição bienal. Em relação ao enquadramento da atividade do empregado, o ministro lembrou que em 2015 o TST cancelou a orientação jurisprudencial 419. Essa OJ considerava rurícola o empregado que prestava serviços a empregador agroindustrial. Com isso, a SDI1 passou a analisar as funções exercidas para definir o enquadramento como rural ou urbano. Quanto à prescrição de uma quinquenal, mas que no caso se trata de empregado tratorista que prestava serviço no campo também. Estou conhecendo e provendo os embargos. O relator assinalou que a decisão da 7ª Turma registra que o tratorista prestava serviços nas lavouras de cana-de-açúcar da região. Para o ministro, não há dúvidas de que o autor da ação deve ser enquadrado como trabalhador rural, pois exercia atividades agroindustriais relacionadas à colheita e à produção da matéria-prima. O voto foi acompanhado por unanimidade. Não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Michele. Bom trabalho para você. A gente muda de assunto agora para falar que o portal do TST está com novidades sobre a jurisprudência trabalhista. Conteúdos atualizados foram criados para facilitar o acesso a informações jurídicas e decisões do tribunal. Além da página da jurisprudência do TST, estão disponíveis a publicação Especializadas em Pauta e o manual Precedentes Trabalhistas, com foco nos entendimentos consolidados do STF e do Tribunal Superior do Trabalho. Para conferir, é simples, basta apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela.
Vamos fazer uma pausa e logo mais. Justiça do Trabalho não pode julgar a ação contra prefeito. É daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST e vamos agora para o giro de notícias das turmas do tribunal. A norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego considera que atividades sujeitas a vibrações podem ser insalubres se superarem os limites de exposição ocupacional. Essa regra serviu de base para a decisão que foi mantida pela segunda turma do TST. Pois é, Luana, nesse caso, uma empresa de gerenciamento de descarte foi condenada ao pagamento de adicional de insalubridade a um operador de máquinas pesadas exposto a níveis excessivos de vibração durante a jornada. O motorista disse que operava carregadeira e trator de esteira em aterro sanitário. De acordo com o profissional, o trabalho era feito com máquinas antigas sem ar-condicionado. Além disso, segundo ele, os equipamentos de proteção não neutralizavam a vibração do veículo. Por isso, pediu o pagamento de adicional de insalubridade. Em defesa, a empresa sustentou que a cabine era fechada e que tinha ar-condicionado. Argumentou também que o operador recebia o equipamento de proteção necessário. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, condenou a empresa a pagar adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20% do salário mínimo durante todo o período do contrato. Isso porque, conforme laudo pericial, o trabalhador estava exposto a vibrações superiores aos limites permitidos. A perícia também concluiu que a exposição prolongada às vibrações mecânicas poderia causar problemas no sistema nervoso, artrose dos cotovelos e desgaste na coluna vertebral. A empresa recorreu ao TST, sustentou que o Tribunal Regional não levou em conta que a perícia teria deixado de apurar o tempo de exposição. Além disso, o laudo não teria informado quais equipamentos geravam a exposição à vibração. A segunda turma, no entanto, manteve a decisão do TRT. A relatora desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, explicou que para acolher as alegações da empresa seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é admitido pela súmula 126 do TST. A decisão foi por unanimidade e não cabe mais recurso. E vamos agora para a 7ª turma, que entendeu que a Justiça do Trabalho não pode julgar ação contra prefeito por falta de segurança para catadoras e catadores de lixo. De acordo com o colegiado, Anderson, a competência da Justiça Trabalhista diz respeito a entes públicos e não a agentes. O caso teve início com uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. O MPT pretendia responsabilizar os 2 últimos prefeitos da cidade paranaense de Cornélio Procópio, a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, e a Associação dos Recicladores da cidade por descumprimento de normas de medicina e segurança relativas ao trabalho de catadoras e catadores de lixo reciclável. Em inspeção no aterro sanitário local, foram constatadas diversas irregularidades nas condições de trabalho, especialmente o não fornecimento de equipamentos de proteção individual. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, determinou que a Prefeitura e a Sanepar adotassem as medidas necessárias, mas a decisão deixou de fora o prefeito e o ex-prefeito da cidade, com o fundamento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que visem a responsabilização do gestor público por atos cometidos na função. O caso chegou ao TST. O MPT argumentou que, uma vez comprovado que os gestores municipais violaram direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho se tornaria competente para apreciar o caso. Os procuradores do trabalho sustentaram também que não se trata de improbidade administrativa, mas de descumprimento da legislação trabalhista e que, por isso, os gestores públicos que contribuíram para o dano também devem ser responsabilizados. Para o MPT, a condenação do agente político tem caráter pedagógico,
jurídico e visa impedir que o município adote novamente práticas de desrespeito aos direitos trabalhistas. No entanto, o relator do processo na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, avaliou que, de acordo com o entendimento do TST, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação contra prefeito. O motivo é que a Constituição da República atribui à Justiça Comum a competência para julgamentos que envolvam esses agentes públicos. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Fechando o nosso giro de hoje, a 8ª turma, em decisão unânime, afastou a responsabilidade de um produtor rural por um homicídio ocorrido na fazenda dele, em Mato Grosso. Até então, o caso era tratado como um acidente de trabalho, mas o colegiado entendeu que a morte não ocorreu pelo exercício das atividades. E sobre esse assunto eu falo agora com o nosso repórter Rossini Gomes. Oi, Rossini. Oi, Anderson. Oi, Luana. Exatamente isso. A vítima desse crime é um homem que trabalhava como mecânico agrícola. Ele foi morto pelo gerente da fazenda, que tinha como principal atividade a produção de soja. No depoimento, o suspeito afirmou que o empregado entrou no escritório embriagado, nervoso e com uma faca na mão, querendo saber o motivo de ter sido demitido. Para justificar os disparos contra o rapaz, o superior alegou legítima defesa. Apesar disso, os familiares do mecânico agrícola ingressaram com uma ação de indenização por danos morais contra a fazenda e defenderam que o caso se enquadrava em acidente de trabalho. Os familiares pretendiam obter a responsabilização objetiva do empregador, que teria negligenciado medidas de segurança. O pedido foi acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso. O TRT entendeu que o ato que resultou na morte do empregado foi desencadeado pela demissão. Nessa circunstância, segundo o regional, a empresa deve responder pelas atitudes dos contratados quando, no exercício do trabalho, algum deles causar danos a outras pessoas. A Fazenda recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No TST, o entendimento foi diferente. Para o relator do recurso na 8ª turma, desembargador convocado Eduardo Pugliese, a responsabilidade objetiva se aplica quando a atividade da empregadora for de risco, o que não era o caso. Para o desembargador, não se pode considerar que o gerente tenha praticado a conduta que causou a morte do mecânico agrícola no exercício do trabalho ou em razão dele. Outro aspecto considerado pelo relator foi o fato de não haver sentença penal condenatória contra o autor do homicídio. No processo constam apenas peças de inquérito, que indicam que a vítima contribuiu para a ocorrência do crime. A decisão da 8ª turma foi unânime e a família do mecânico agrícola entrou com embargos, ainda não analisados. Eu volto com vocês no estúdio. Rossini Gomes com as informações desse caso julgado pela 8ª turma. Obrigado, Rossini. Até a próxima. E depois do intervalo, Justiça do Trabalho reforça compromisso com a primeira infância. A gente volta já já. O Brasil tem quase 20 milhões de crianças na primeira infância, período que vai da gestação até os 6 anos de idade. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde 2019, o país conta com um pacto nacional que reúne centenas de instituições para proteger meninas e meninos que estão nessa faixa etária. E a Justiça do Trabalho, Anderson, faz parte dessa corrente. Garantir direitos trabalhistas a mães e pais, enfrentar as causas do trabalho infantil e julgar casos com um olhar voltado para a proteção integral da criança são alguns compromissos do Judiciário Trabalhista. Vamos saber mais na reportagem de Rossini Gomes. Crianças e adolescentes usados como mão de obra. O trabalho infantil é uma realidade identificada em 843 dos 5.570 municípios do país. Só neste ano, as autoridades brasileiras afastaram 2.564 crianças dessa situação de exploração. Diante dos números alarmantes, a Justiça do Trabalho se mobiliza e contribui para mudar essa realidade. Um exemplo disso é o compromisso do Judiciário Trabalhista com o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que em 2024 completou 5 anos. E o que é a primeira infância? Eu te explico. É o período de vida que vai da gestação aos 6 anos de idade, faixa etária fundamental
para o desenvolvimento humano. O Tribunal Superior do Trabalho sediou um seminário em que o pacto era a temática central. No evento foram apresentados avanços em prol do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Marco Legal da Primeira Infância. A Justiça do Trabalho é, inclusive, uma das 350 instituições signatárias do pacto no Brasil. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou o compromisso com ações para combater o trabalho infantil e também para proteger trabalhadoras que desempenham um papel crucial de cuidadoras. Crianças tão jovens quanto 5, 6 anos de idade já deixam de frequentar a escola e assumem precocemente a responsabilidade econômica pela manutenção de suas famílias. E justamente essa perspectiva de proteger a família para se alcançar uma proteção efetiva para as crianças traz o segundo eixo de proteção integral e prioritária no âmbito da Justiça do Trabalho, que é exatamente a proteção às cuidadoras trabalhadoras. Para o ministro Evandro Valadão, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, discutir o Pacto da Infância traz luz para questões trabalhistas que afetam diretamente as crianças. Juízes que, ao perceberem que uma determinada causa trabalhista ela pode efetivamente gerar consequências para o cuidado de nossas crianças, né, na primeira infância, que essas causas tenham, então, um olhar diferenciado, uma maior sensibilidade e, obviamente, que elas sejam julgadas de forma prioritária. Guilherme Licham é educador e estudou evidências de que o trabalho infantil é uma realidade na população escolar. De acordo com ele, a subnotificação dos casos é um desafio para o Brasil. A metodologia que a Organização Internacional do Trabalho e o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística seguem para tentar detectar qual é a prevalência de trabalho infantil envolve perguntar para o adulto no domicílio se tem alguma criança que trabalha. Se o adulto disser que não, aí nem tem checagem de horas trabalhadas, condições de trabalho, que é o que a gente precisa para definir se tem ou não trabalho infantil. Mas no estudo anterior a gente mostrou que entrevistar as crianças diretamente pode dar uns números muito melhores. Entrevistar crianças é complexo, precisa garantir que elas estão protegidas, né? Que não vão poder ser identificadas, sofrer violência e assim por diante. Mas se isso for bem executado, aí a gente consegue de fato chegar nos números que são mais fidedignos. A extensão do período da licença paternidade é um ponto defendido pela Procuradora do Trabalho, Geni Helena Marques. Ela considera que o benefício pode aumentar o vínculo e o cuidado de outro responsável pela criança. Além disso, ajuda a desmistificar diferenças de papéis culturalmente atribuídas a homens e mulheres no mercado de trabalho. 5 dias estão previstos no ato das disposições constitucionais transitórias, que foi promulgada há 35 anos atrás. Então, há 35 anos que a gente aguarda uma regulamentação e viveu de forma provisória com 5 dias. E aí o segundo ponto, a precariedade de 5 dias. 5 dias é muito pouco e causa diversos problemas, não só para o pai, que não tem a possibilidade de viver a primeira infância, os primeiros dias com seu filho, e com relação à criança, que sofre a ausência do pai, e a mãe, que é discriminada no ambiente de trabalho, porque o empregador sabe que posteriormente ela poderá usufruir de uma licença maternidade de 120 dias, em comparação com a do pai, que é de apenas 5 dias. De olho na responsabilidade social das empresas no cumprimento do Marco Legal da Primeira Infância e nos cuidados que a criança precisa nos primeiros anos de vida, Pedro Ivo Moura criou um programa que dá suporte a pais, mães e filhos. A iniciativa começou na empresa dele e deu tão certo que, em 6 anos, o projeto foi expandido para empregados de empresas parceiras e atende hoje 800 crianças. O interesse apareceu, despertou, nasceu a partir de uma conversa com o secretário de Educação de Recife, falando sobre a falta de vagas nas creches na nossa cidade. Então, a partir dessa dor, veio a vontade de contribuir. E nós temos 2 caminhos. O caminho que a gente chama de Pipa Empresa, que é para os filhos de colaboradores, e Pipa Território. Nós também apoiamos famílias em territórios vulneráveis.
A juíza do trabalho Eliana Nogueira defende que, para a Justiça do Trabalho contribuir ainda mais com o Pacto Nacional pela Primeira Infância, é preciso garantir o acolhimento das crianças em sua totalidade. Quando a gente fala que nós estamos adaptando a Justiça do Trabalho à criança e ao adolescente, eu preciso entender a complexidade das questões que envolvem as lesões trabalhistas que envolvem a primeira infância. E esse é um grave, né? Aquela mãe que muitas vezes vai pedir a rescisão indireta do contrato porque ela não consegue voltar a trabalhar, ela não tem rede de apoio. Mas a lei exige, ou a lei determina, que essas crianças tenham direito à creche. O nosso olhar não pode ser só para analisar se a rescisão indireta vai ou não vai ser acolhida, mas olhar no complexo desse problema. A Constituição não é uma garantia apenas do hoje, do existente, mas uma garantia de um futuro, de um porvir que seja adequado a esses compromissos e objetivos da Constituição, que é uma sociedade justa, igualitária e solidária, né? E para isso, por óbvio, precisamos olhar para as nossas crianças. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de audiência pública em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, sobre a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da explosão de uma fábrica de fogos que ocorreu no município em 1998. O país foi condenado em 2020 por não concluir as sentenças cíveis e trabalhistas em prazo razoável. A explosão da fábrica matou 64 das 70 pessoas atingidas. Entre as vítimas, 22 eram crianças que trabalhavam em condições precárias. O ministro Lélio Bentes Corrêa visitou o local onde essa tragédia ocorreu e se manifestou sobre o que o Estado brasileiro, incluindo o Poder Judiciário, deve fazer para que casos como esse não se repitam. Vamos ver. É necessário, em primeiro lugar, uma fiscalização estrita da legislação protetiva da vida e da segurança no ambiente de trabalho, a implementação de políticas de fomento ao emprego e à renda com trabalho decente, para que as pessoas não precisem correr risco de vida para prover o seu próprio sustento e de suas famílias, implementação da legislação que proíbe o trabalho infantil e encaminhamento dessas crianças para educação, inclusive a partir dos 14 anos, com formação profissional, para que possam ter uma perspectiva de futuro diferente. E Luana, o presidente destacou também a atuação da Justiça do Trabalho após a adoção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos o observatório, o monitor do trabalho decente, que identifica esses processos por meio de inteligência artificial. Eles recebem tratamento prioritário e as decisões proferidas pelos juízes e juízas são acompanhadas até o desfecho final do processo. E, além disso, nós temos os nossos programas que compõem a Política Nacional do Trabalho Decente. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem, o Programa Trabalho Seguro, o Programa de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e o Programa de Equidade de Gênero, Raça e Orientação Sexual. Nós temos mais de 200 juízes vinculados a cada um desses programas em todo o Brasil, incumbidos de disseminar informações entre os colegas e a sociedade, a fim de nós alcançarmos uma atuação da Justiça do Trabalho também para fora dos tribunais. E se você quiser saber mais sobre decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionadas ao Brasil, acesse o site do TST, que traz uma série de reportagens. Você chega ao conteúdo pelo QR Code que aparece na tela. A série conta com 5 matérias, uma delas destaca o processo da Fazenda Brasil Verde. Nesse caso, foi constatado o trabalho escravo contemporâneo de homens e adolescentes, que estavam alojados em barracões cobertos por pedaços de plásticos e palha. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho sediou a primeira edição da Jornada de Boas Práticas em Tutelas Coletivas. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o TST e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. A jornada foi criada pelo CNJ para monitorar ações judiciais coletivas e propor medidas que agilizem a análise desses processos.
O TST realizou a 7ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação. O encontro teve como foco o desenvolvimento de políticas de solução de conflitos e a avaliação de proposições relacionadas que estão em andamento no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 9 tribunais foram premiados pelo desempenho na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O Marco Legal Portuário foi tema de simpósio no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros do TST, Douglas Alencar e Alexandre Ramos, integram a comissão de juristas na Câmara dos Deputados, que discute a atualização da legislação brasileira de portos. A reestruturação das normas legais do setor está em debate desde o fim do ano passado. O TST abriu prazo até 24 de setembro para manifestações sobre a validade da regra que exige o comum acordo para dissídios coletivos, mesmo quando uma das partes se recusa a negociar. O tema é objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal. A tese aprovada no julgamento do mérito deverá ser aplicada a todos os casos que tratem da mesma matéria. A ministra Maria Helena Malman tomou posse como conselheira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ela passa a ocupar uma das vagas destinadas a integrantes do TST, aberta com o fim do mandato do ministro Agra Belmonte. A ministra foi eleita pelo Tribunal Pleno em junho. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça de nos acompanhar também pelas mídias sociais do Tribunal. Tchau, tchau!